Ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a pregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que o Espírito Santo esteja aqui iluminando a cada pessoa, nos trazendo esclarecimento sobre as palavras bíblicas, como o Senhor Jesus mesmo nos disse, que quando viesse o Espírito, Ele nos ensinaria tudo o que Jesus estava falando. Então, ó Espírito Santo, nós queremos dizer ao Senhor, seja muito bem-vindo em nosso meio e em nossa vida. Fala, Senhor, pois nós, teus servos, queremos te ouvir e queremos te dar ouvidos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja de nossos dias vive, talvez influenciada até mesmo pelo espírito dos nossos dias, pela mentalidade deste tempo, uma ideia de produtividade. A igreja deseja ser altamente produtiva. A igreja deseja um êxito, um sucesso. Isso não é em si ruim. Isso pode ser, e espero que seja, algo perfeitamente bom na vida da igreja. Quantos de nós não desejamos ganhar nossa família para Cristo? Quantos de nós não desejamos ganhar nossos amigos para Cristo? Quantos de nós não desejamos ganhar conhecidos, e eu espero, desconhecidos para Jesus, de forma intensa? Então, essa abundância de salvação é algo que todos nós almejamos e por isso pedimos o quê? Avivamento, Senhor. Pois no avivamento, o Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça, traz tanto à igreja santidade, quanto ao mundo conversão. E nós queremos conversão. Óbvio que eu peço ao Senhor que haja grande resultado de salvação, que venham as vidas, que venham pessoas. Eu tenho orado e espero que você também tenha orado, não tenho dúvida de que você está orando e pedindo isso ao Senhor. Dá-nos almas, Senhor. Dá-nos almas, nós queremos almas. Queremos que as almas sejam salvas, libertas, transformadas. Dá-nos cada vez mais. Senhor, eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido, enche todo este templo, aumenta o número de assentos e o número de pessoas, aumenta o número de cultos, que haja vários cultos durante a semana, para que todos possam ser atendidos. Há tantos peixes a serem pescados, há tantos homens a serem pescados, e peço ao Senhor que realmente, por nós o seguirmos, Ele nos faça, como disse que faria a Pedro, pescadores de homens. E que nossas redes recolham inúmeros e inúmeros peixes. Tudo isso é importante. É importante, de fato, os resultados. Mas nós nunca devemos nos esquecer que há uma sutil diferença entre resultados e produzir frutos. Às vezes estamos mas tão absortos com os resultados que esquecemos
do frutificar. Os resultados demandam de busca, de esforço, de trabalho. Eles, de certa maneira, dependem em parte de nós. Claro que a bênção do Senhor faz toda a diferença nos resultados, mas nós podemos ter grandes resultados e não estarmos cuidando de algo essencial, que é o frutificar. E o frutificar, ele não está limitado a uma questão, como os resultados estão, numérica, mas sim com uma questão de natureza. Por quê? Como eu disse, os resultados dependem de estratégias, dependem de esforço, dependem de trabalho, dependem de oportunidade. Resultados dependem destas coisas. Mas, acima de tudo, o frutificar depende da semente. Se não houver semente, não haverá o frutificar. Parecem a mesma coisa. Podem estar relacionados e agindo conjuntamente. Mas resultados mostram números e frutificar mostra natureza. Você percebe a diferença? Resultados mostram números, mostram, e espero que mostrem, quantidade. Mas o frutificar demonstra natureza. Você frutifica segundo o que você semeia. Tal é a semente, assim será o fruto. Você semeia algo, segundo a semente que você semeou, você colherá. A palavra do Senhor nos diz, e Jesus falou em mais de uma oportunidade. A famosa expressão do Senhor que a leremos: pelos frutos os conhecereis. Veja bem, versículo de número 15 de Mateus, capítulo de número 7. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Em algumas versões, devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto, esse é um outro ponto que Jesus disse. Antes há aquelas que produzem frutos, uma boa, outra ruim. Mas há aquela árvore que não produz fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui você tem a árvore que
produz fruto ruim deveria ser cortada e lançada ao fogo. E você tem a árvore que simplesmente diz: eu não produzo fruto ruim, mas eu não produzo fruto nenhum, nem bom, nem ruim. E toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, e versículo de número 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Frutos revelam natureza e frutos revelam a qualidade, se são bons ou não. E de acordo com o fruto que produzimos, somos ou não somos boas árvores. É diferente que muitas pessoas estão falando: não, mas eu sou um bom frutificador. Um bom frutificador não quer dizer uma boa árvore, quer dizer que frutifica bem. Sabe qual é o maior perigo de termos a ênfase, não que não haja importância, na produtividade, nos resultados, em vez da frutificação? É que podemos estar tendo resultados com frutos errados. Podemos estar produzindo muito, mas não o fruto certo. E dessa maneira, a pior coisa é que se multiplica o mau fruto. Então não basta haver resultados, não basta buscarmos os resultados, nós temos que produzir o que é bom e que isso seja o alvo do nosso resultado. Resultados, no sentido de quantidade, não revelam a natureza, apenas revelam a produtividade. Mas resultados, agora aplicados à frutificação, são diferentes. Porque o frutificar, este sim, revela a natureza. Sabe, a igreja tem que voltar a buscar a essência, a natureza que Deus deseja que tenhamos em nós para que frutifiquemos conforme essa natureza. E tudo isso depende da semente. A semente boa resultará no final no fruto bom, no produto bom. Nós sabemos, lendo as Escrituras, que existe a boa semente e existe a má semente. E que nós devemos agora entender que a má semente, ela pode ser de diversas maneiras, não apenas algo que eu direi pernicioso ou maligno. Toda semente que não está conforme o propósito de Deus na sua vida, não é uma boa semente na sua vida. Aqui, Jesus fala algo sobre uvas e espinhos,
sobre figos e abrolhos. E o espinho em si não é maligno ou mau, nem os abrolhos são em si maus, mas em relação à necessidade do fruto que alimenta, eles não atendem ao propósito, de forma que, se Deus tem um propósito em tua vida, saiba que toda semente que não coopera com o propósito de Deus na sua vida, não é uma boa semente. A Bíblia nos diz, quando você semear uma vinha, não usará duas sementes diferentes. Se nós semeamos uma vinha, ou plantamos, melhor dizendo, uma vinha, e o propósito desta vinha é produzir uma uva que dê um vinho tinto. Se eu tenho uma semente que dá o melhor vinho branco, essa semente pode ser a melhor semente do mundo para produzir vinho branco, mas não está no propósito daquela vinha que é produzir vinho tinto. Logo, essa semente não será uma boa semente para o propósito daquela vinha. Nem tudo que é uma má semente, agora eu direi, uma semente que não coopera com o meu propósito, é uma semente maligna. Ela pode ser um desvio de propósito, um desvio do que Deus deseja da minha vida, da tua vida, de modo que nós temos que estar preocupados também com estas coisas, preocupados com o frutificar. O que temos de frutificar? Qual o propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida? Qual a qualidade que Deus espera de nós? Não apenas a quantidade. E volto à palavra, qual o propósito? O propósito é uva? O propósito seriam figos? Nós temos que saber qual é o propósito, para não estarmos saindo do que Deus tem escolhido para nós, e não ambicionarmos, olhando os campos ao nosso redor. Aquele campo, aquele laranjal com belas laranjeiras. E então ambicionamos, invejamos. Não, esse não é o Espírito. O Espírito é trabalharmos dentro do que Deus, o Senhor da seara, nos determinou que fizéssemos. E assim, fazendo a nossa parte, contribuirmos para todo o bem da seara, do campo do Senhor. Nós precisamos nos preocupar com o fruto, não apenas com a produtividade. Eu direi mais uma vez, se eu estou preocupado com a produtividade, mas eu não estou preocupado com o propósito e eu estou trabalhando com a semente errada, eu estou produzindo e cada vez mais saindo do meu propósito por um equívoco. Quando temos que semear trigo, é trigo que temos que semear. E o nosso propósito é produzir pão.
Quando temos que semear uva é o nosso trabalho. E o propósito é produzir vinho. E Deus nos diz que há, nesta bênção do Senhor, fartura de 3 coisas: de vinho, de cereal e de azeite. Sabe, meus irmãos, eu tenho certeza que há pessoas que Deus tem chamado para produzir cereal. Há outras pessoas que Deus tem chamado para produzir vinho. Há outras pessoas que Deus tem chamado para produzir óleo. E assim, nós temos os campos de oliveira, nós temos os campos com videiras, e nós temos os campos com os cereais. Nós temos toda essa produção segundo o chamado de cada um. Ah, pastor, eu não posso ser chamado a produzir as 3 coisas? Faço voto que sim. Faço voto que sim. Mas há pessoas, você já viu como há ministérios que produzem azeite? E que você, quando é ministrado por esses ministérios, a unção vem. Você já viu como há ministérios que produzem a alegria, que produzem a satisfação, o vinho? E quando vocês são ministrados por esse ministério, como nós sentimos, e como há ministérios que produzem cereal, que produzem sustento. E há aqueles que produzem tudo, eu não nego. Mas, mais uma vez eu digo, não estejamos apenas nos aplicando com a produtividade, com o resultado. Possamos estar preocupados com o frutificar. E frutifiquemos com grandes resultados, para que tenhamos resultados bons. Porque que infelicidade ter grandes resultados de frutos ruins. É a pior coisa. Ou ter grandes resultados de frutos fora do seu propósito, do seu chamado. Algum poderia dizer, mas pelo menos são resultados? Sim. Mas Deus vai esperar de mim e de você que nós cumpramos o resultado segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Sabe, às vezes as pessoas, eu acho interessante essa questão até mesmo da nossa visão sobre o governo de Deus, o governo de Deus na terra, a igreja exercendo o governo, a igreja conquistando. A igreja deve exercer governo, a igreja deve exercer influência. A liderança da igreja deve ser através de uma boa influência. Essa palavra de conquistar os montes, e conquistar o monte da economia, conquistar o monte da cultura, o monte, e assim vai. Nós temos que entender o seguinte, que a igreja deve influenciar, que o reino de Deus é diferente muitas vezes do que nós imaginamos e pensamos. Mas há muitas pessoas que elas não estão enxergando que a igreja deve afetar influenciando. E não simplesmente, como alguns querem, dominando. Israel. Você lê o Velho Testamento e vê Israel.
e até hoje Israel, nação que Deus tem com ela aliança. Eu não tenho por que não crer nisto. Isso não anula a aliança, superior aliança que Deus tem conosco. Mas eu honro a aliança que Deus estabeleceu com Israel. Veja, Israel, nação escolhida por Deus, é o que nós falamos, não é verdade? Nunca foi a mais poderosa nação da terra. Nunca foi a maior potência. Há umas pessoas que dizem, no tempo de Davi, Davi era a maior potência. Desculpe, se você for conversar com uma pessoa que entenda de história antiga, de arqueologia e coisas semelhantes, eles vão dizer, não entendo do que você está falando. Salomão teve paz, Davi teve vitórias, e houve alianças, houve tudo isso, mas eles não foram a maior potência, nunca foram a maior potência. E quando Jesus veio, Israel não precisou ser a maior potência do mundo, Roma estava dominando o mundo inteiro. Nós não necessitamos ser os maiores para influenciarmos. Nós temos que influenciar segundo a boa natureza do bom fruto, da boa semente. Veja, Israel continua não sendo a maior nação, a nação mais rica, ou a nação mais poderosa da face da terra, mas é uma nação que influencia. Influencia. Basta você pensar nos prêmios Nobel, quantos prêmios Nobel foram produzidos por Israel. E nós devemos entender o seguinte, Senhor, dá-nos esta qualidade até superior como igreja. Mas não, nós estamos muito preocupados com resultados, com números. E nós deveríamos estar preocupados com a qualidade do fruto. Fruto bom, produzido por árvore boa. Nada contra produzirmos em quantidade. Pouco não quer dizer bom, mas muito também não quer dizer bom. Bom é bom. E que nós temos que ser muitos e bons. E assim, eu espero, muito bons. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta meditação, essa palavra. Jesus, tu falavas dos falsos profetas. E nos últimos dias, o Senhor mesmo nos advertiu que viriam falsos profetas. A apostasia surgiria. Então, Senhor, a árvore ruim dá fruto ruim. Que nós sejamos árvores boas. Sim, nós queremos produtividade. Nós queremos, Senhor, quantidade, mas em primeiro lugar, qualidade. Por isso, ó Deus, abençoa-nos pelo teu poder. É o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai.